Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao programa Quadrinhos. Hoje é um programa que eu particularmente, eu já vou avisando a vocês. Para mim vai ser protocolo. Vai ser protocolo. Tanto que eu já deixo a seguinte pedido. Quem tiver ideias, quem quiser sugerir ideias, como a gente já deu, já aceitamos sugestões de algumas pessoas do Capitão América. Então, se quem tiver ideias, deixe nos comentários. Porque a história é boa do que iremos falar hoje, que é dos orcs. Sim, Mas é uma história que tem seus problemas. eu considero que é uma história boa. Uhum. O que eu mais gosto dela é como ela trata ou como ela aborda os orcs. Eles dão uma certa humanidade pros orcs, né? Exatamente. O fato curioso E sim, é o nome, orcs. não é? Sim. Humanidade. E os orcs é literalmente aqueles seres que a gente conhece, assim, não exatamente do mesmo universo, né? Mas da mesma ideia de que a gente conhece de Senhor dos Anéis. É aqueles orcs, aqueles burkutus, aquelas pessoas. Aqueles Aqueles seres de seres pessoas, olha só, é, aqueles seres um pouco desalmados, mas aqui não. Nessa história. sem humanidade nenhuma, selvagens, brutos, agressivos. Aqui também são, mas. E é uma obra, o mais interessante dessa obra é que ela, se você por acaso for atrás, e aí é que vem a ideia realmente, se você for atrás, você vai ver que não existe apenas uma obra. Então vamos lá. Estamos falando de uma obra no Brasil da editora Mitos, que saiu sobre o selo Golden Edition. Uhum. Então o objetivo aqui é falar de uma. É aquela ideia que a gente já vem trazendo algumas vezes, de que é uma obra para um público selecionado. Por que você acha que seria selecionado? Porque a obra é cara, Hum. né, já começa por aí. Outra, a maioria das pessoas estão acostumadas com orcs, brutamontes, que pouco pensam Uhum. e só sabem fazer estragos a relia Só por sabe aí. fazer carnificina e É, ser. e aí aqui você vai ter um grupo bem diferenciado. Talvez esse que foi o ponto de que quando você me passou pra ler, eu fiquei, pô, mas sobre. Eu não vou negar, eu não vou Sim, negar. sim, Eu vou sim. ser honesto. Eu fiquei, caraca, mas sobre isso, o que pode ter de interessante? E aí depois, assim, o lance que aí eu vou fazer uma pergunta aquela mais filosófica. Tudo bem que a gente fala que essa história, ela traz o roteiro traz um quê de humanidade pros orcs. Sim, Mas se você tira a roupagem orcs, não poderia meio que ser qualquer coisa? sim, exatamente. Entra muito naquela ideia do estranho. Aquilo ou aquele que nos é estranho, muitas vezes ele vai ser visto de uma forma. Então, no caso dos orcs, ele é visto como sendo os monstros, né? Literalmente. Uhum. Mas quando você coloca. O interessante é quando você coloca também a ideia da humanização. Ou seja, quando nós tiramos o lado selvagem do orc, Uhum. puramente lado selvagem, monstruoso, de matar, pilhar e destruir, Uhum. e coloca em cima deles um conceito de sociedade, de hierarquia, de uma organização social Uhum. mais aprofundada, a ideia dos selvagens vai por terra. Porque essa é a visão que a gente tem dos selvagens, né? É porque E vide os orcs, né? exatamente, na maioria das histórias, como a gente mencionou, eu mencionei, né, no caso, Senhor dos Anéis e companhia, os orcs são sempre seres animalescos, completamente selvagens, extremamente primitivos. E, Agressivos, brutos, não, exatamente, né? tudo que eu coloquei. Então, assim, Psicopatas. por isso que eu falei, a história é boa. Sim, A isso história é é. boa, mas essa humanização, você colocar comportamentos humanos de mais racionalidades, um pouco sentimentais em alguns casos, como a gente tem um conceito de sociedade, por mais que eles sejam tribalizados, porque eles vivem numa tribo, Uhum. me deu um pouco, depois eu parando para pensar um pouco assim, eu fiquei parando, cara, se fosse pessoas de outra nacionalidade, porque como aqui
dentro da história do Orcs a gente vai ter embates com outros tipos de espécies. A gente vai ter eles vão ter embates com os elfos, vão ter embates com os humanos, Uhum, com semi-humanos. Então, assim, eu fiquei pensando, se a gente transporta e coloca de que esses orcs são de X nacionalidade e entre confronto com Y, Z nacionalidades, seria um pouco parecido. Então, fiquei meio que tal. Ser orcs, talvez a ideia de humanizar seria meio que. É, pra- Eu não comprei tanto por ser orcs, mas a história é boa. é aquela. O que eu mais gostei, e aí vem uma coisa importante para quem está um pouco perdido ainda: a obra Orcs foi escrita por Takian e Ganet. Eu acho que se pronuncia assim, porque eles são franceses. Eu não vou usar o francês agora do Google para ajudar a gente nessa colocação. E eles fazem parte de um universo, que são as Terras de Arran, onde tem elfos, anões, orcs e goblins. Se você der muita sorte, você pode encontrar os elfos a um preço absurdo. Ah, tem elfos, uma Tem, história tem uma do história mesmo universo. do mesmo universo. Tem. É porque é um universo, mas esse orc aqui, apesar dele ser do mesmo universo, ele é um orc diferente. Não, assim, uma... Aí vem aquilo que você bem colocou. Como eles são menos selvagens, assim, o legal é que eles ainda são selvagens, não é? Sim, Mas tem uma selvageria. eles não são, eles são uma tribo, na verdade, Não, mas foi o que eu né? falei. Exatamente. E por ser essa ideia da tribo, é que nós vamos ter o tempo inteiro essa colocação, como você muito bem colocou, de ser o diferente, de ser o outro. Eu acho que é isso que me chama tanta atenção nessa obra. Eu acho que e talvez esse seja o que que eu muito gosto, de não ver mais o orc não como sendo um ser selvagem. O que me chama a atenção dele é ver o orc como um ser tribal, que tem as suas histórias, tem os seus mitos, suas lendas, e procura viver nesse universo. Tá, então não seria uma certa romanização ou quebra de paradigma. Mas ao mesmo tempo você começa a trazer elementos que não são só necessariamente que poderiam ser dos orcs, que poderia Sim, ser um estilo de vida. sim. Porque É porque eu não quero ser redundante na mesma pergunta, sim, sabe? mas De que o quanto que a gente trazer de humanização para eles, a gente poderia estar realmente. Porque o problema é que assim, já começa pelo fato, não existem, né? Na vida real. Então, assim, já começa por aí. é porque eu entendo, eu olho, uma das coisas que eu comecei a fazer muito, principalmente com os orcs, eu vi uma discussão muito legal sobre o Senhor dos Anéis, e a discussão que fizeram foi, não é querendo colocar o Tolkien como sendo um racista ou algo similar, porque na verdade é a época que ele está vivendo, né? Ele tá falando de uma Europa mítica, não é? E teve alguém que entrou com uma discussão de que os orcs seriam um grupo negro, Uhum, até porque eles são negros na obra, né? uhum. Mas os orcs seriam um grupo negro que seriam vistos como o mal. E os seres da Terra-média, todos eles fariam parte dessa Europa mais Branca. branca, mais branca não, né? Dessa Europa branca, que vê o negro como sendo um vilão, como sendo um ser bestial. Acho que a gente falou sobre isso e a gente descorreu porque a gente estaria aqui ressignificando muitas coisas que eu acho que são Exatamente. muito É. simples. E o O que eu que. acho mais interessante dessa obra do Orcs é que eles colocam não como sendo os seres bestiais. Eu gostei muito da ideia de colocar eles como seres tribais. Não tanto humanizáveis, Eu mas gosto eles disso, continuam sim, como sim. seres Eu gosto tribais. dessa Eu ideia. acho que Eu aí gosto veio. dessa ideia. Eu Exatamente. acho que a ideia da tribalização é bem mais. Eu concordo com esse ponto. O lance é que existem coisas com que, principalmente mais no final da história, que é completamente humano. Ah, sim, sim, sim. Que aí você começa a entrar em paradigma que você fala, não, para. Do começo, aí eu concordo, foi até que a gente estava falando de que
vamos dizer assim, ela tem 100 páginas. Até a Cento e página, poucas páginas. até a página 75, 80, você fala, você tá comprando. Sim, você está Você, comprando a você tribo. compra toda a discussão, você compra toda as maneiras rudimentares que eles vinham, a forma de caçar, porque a sociedade que eles vivem é dividida entre caçadores e guerreiros. Uhum. O que, né, acho que já é autoexplicativo. Então, eles têm um treinamento já desde a infância, os orcs, de que, cara, se você for feito para caçar, você tem que caçar direito, essas coisas. Se você for guerreiro, você tem que ser treinado, estar preparado Pro para ser o melhor combate. combate possível, etc. Beleza. Aí quando chega pro final, que tá meio que muito racional, numa visão de. A ideia é interessante, mas eu De um gosto. Salvador. É pra não dar spoiler, né? Mas assim, Uhum. eu gosto muito, ainda mais que eles têm a apresentação dos elfos e dos humanos, e os humanos são os vilões aqui. Uhum. A ideia da tribalização e de que seria mais interessante uma harmonização entre os seres, não necessariamente que eles convivam e confraternizem uns com os outros, mas de que consiga respeitar as suas diferenças e cada um vivendo no seu canto sem necessariamente ficar se guerreando, querer tomar o território do outro. Eu achei que era interessante, que eles mais ou menos abordam, mas Uhum. depois eles descambam para outra É. coisa e aí você fica meio que, ai. Aí vem aquela, né? A gente não sabe pra onde ir. Acabou aí. O lance que me pareceu um pouco o final genérico. O final, nossa, Não. é muito genérico. É Muito. muito genérico. Então, assim, é, É uma eu, daquelas obras, eu, é uma eu, daquela obra que começa muito bem, Uhum. te ganha, Vai. até o meio dela você tá assim, caramba, que coisa. E aí, E do meio pro final parece que pum, deram a desaba. resposta mais Clichê possível. clichê possível. Nessa história, se você está um pouco perdido ainda, Não, acho que já os deu bem orcs são adiantado. uma tribo bem, A gente já falou isso. né? E os humanos querem dar o ar da graça, Humanos fazendo o que os é, humanos gostam de fazer, se é, apoderar dos se outros. apoderar dos outros. E o mais lindo é como a mitologia religiosa é colocada. Cara, eu delirei naquele negócio. Daquele É muito bem feito. da grande Porque serpente. eles, exatamente, porque a grande serpente seria o deus máximo deles, e aí eles têm profecias, a espera, e aí o líder deles morreu. É no começo da história, o líder deles morreu, Sim. e aí eles precisam de um outro líder, e precisam com que o. Eles são bem Que os deuses interessantes. deem a resposta. Eu achei aquilo ali tão lindo, mas tão Sim, lindo. é bem bom mesmo. Assim, É bem eu bom acabei mesmo. já entregando a cena que eu mais gostei, né? Que é a do Deus, né? De quando Deus, as divindades começam a conversar com os personagens. A minha é um pequeno spoilerzinho. É porque tem um personagem que, quando toda a história tem que ter um antagonista, enquanto um personagem tem um xamã, né, que fala sobre de como tem que ser respeitadas as religiosidades, tem um guerreiro, que eu Uhum. não vou lembrar o nome dele agora, mas tem um guerreiro que ele é ao contrário disso. E eles precisam fazer um ritual para saber se ele vai ser o escolhido ou não. Na verdade, só os escolhidos podem fazer aquele ritual. Sobreviver ao ritual. É, não, todos os escolhidos só podem fazer o ritual. Uhum. Aí quebra e então assim. Uhum. E o final daquele ritual eu falei, caramba! Não, mas eu tô falando, a ideia de quando os deuses conversam Não, mas aquele ritual, como ele o Ah, chamou, sim. fala, só os escolhidos podem fazer esse Uhum, ritual. uhum. Mas se você não for escolhido, você pode morrer. É, a probabilidade de tu morrer é grande. Exatamente. E o Então, final daquele ritual eu fiquei, caramba! não, mas é assim, Orcs é uma obra que eu recomendo pra caramba, mas lembrando, você não vai ver os orcs brutamontes. Até tem, né? Até tem. Tem. Mas você não vai ver aquele orc que não, nem pensa, né? É, Né? Que não. eles são bem racionais em vários São bem momentos. racionais, são bem. Cara, eu gostei muito Por isso que eu falei, o que me chamou a atenção, o que me cativou na obra é todo esse cuidado. A parte do misticismo é de O longe é misticismo melhor. é de longe é melhor, sem De dúvida. longe. Então, assim, é uma obra que vale muito a pena. Eu acho que vale muito a pena. Eu Muita só. pena eu acho muito forte, mas é uma obra que vale a pena. Mas lembrando, é uma obra para quebrar paradigmas, quebrar estigmas.
É uma obra legal. Se assim, você tá num domingo ali querendo fazendo nada, querendo ler alguma coisa diferente, acho que é uma boa. Não é uma história que vai transcender muitos pensamentos, não vai te desafiar. É uma história bem tranquila. Eu diria uma história até um pouco para jovens, assim, de uns Sim, 18, 15 eu não anos. sei, eu já consigo ver uma galera mais velha Eu acho que é porque a galera absorvendo mais. bem. Não é que a pessoa. Não, assim, o impacto de alguém mais jovem pode ser melhor. Eu acho Sim, que esse que é o meu grande sim, ponto. Alguém adulto pode gostar, ou sim. você aqui, né? Obviamente. Mas alguém mais jovem pode se impactar e delirar mais na cabeça. Agora, a gente que já usa drogas mais pesadas, aí não vai ser, caraca. Até porque quem é mais velho já vai ver, pô, mas já vi tantos seres sendo. Talvez a grande questão da quebra de paradigma pode ser É, o diferencial. para mim para mim de longe é quebra de paradigma. E não ser estranho, porque assim, como é uma obra que. Desculpa, como pessoas que naturalmente gostam de quadrinhos ou acompanham muitas coisas, algumas outras histórias que tem os orcs, então assim, não é estranho de imaginar que alguma pessoa possa gostar muito por causa disso de ver por uma outra perspectiva. E se você for atrás, você pode ainda achar elfos, anões e companhia. Você tem uma? Não, cara, eu tô tentando muito achar. Depois a gente dá uma pesquisa. É. Só nota de 0 a 10. 8. 8. 8. Eu vou com 9. 9. 9. Eu pensei no 9, mas O as problema é o final. resoluções do final pra mim É, foram bem é, complicadas. é. Aquele. Não, depois Não, aí vem, não é um spoiler sem ser spoiler, mas tem não, duas cuidado, porque quando você páginas, mete uma dessas, você é, já entra. tem duas páginas que eu olhei assim, eu não gostei de você. Mas a obra é muito boa, muito Mas a obra boa. é boa. A obra é boa. Pra mim Assim, é um 9 tranquilo. é um E graficamente ela é linda. Você não fica na dúvida. Por exemplo, quando você vê. Não é igual do Daria Azul, por exemplo, que a caracterização de um personagem era a mesma de outro. Por exemplo, Aqui quando você você pega os percebe quem é orcs, quem. aqui você vê quem é Sim, diferente. Quando você pega os anões, você vê quem é diferente. eles fazem diferenciação. É legal, sim, sim, sim. A Pô, parte gráfica é linda. e essa é uma das coisas que a gente critica muito, de que você não fazer personagem genérico. Sim. Eu acho que talvez isso tenha mudado muito com os anos pra cá. Porque se a gente for pegar ali de uns 60, 70, a cara dos vilões, a cara dos antagonistas é exatamente as mesmas. E aí, depois, conforme o tempo, eles foram já deixando características. Porque, cara, você tá vendo. Você tá vendo, você não precisa. E aí, algumas vezes pode gerar confusão. E aí, no próximo programa, eu vou aproveitar esse seu comentário para falar de uma coisa muito legal Beleza. sobre caracterização de personagens. Até então. Então, até a É. próxima. Então, gente, cuidem das suas vidas, façam aquilo que você quiser fazer, mas lembre-se sempre que durma bem, almoce, jante, durma feliz, seja agradável com quase todo mundo. Sim. Até.